denominadas de articulações cartilagíneas permanentes, tá bom? Em razão de permanecerem mesmo após o fim do período de crescimento, tá bom? Então vamos lá. Constitui importantes articulações do esqueleto, como as sínfises púbica, manubra external e intervertebral. Gente, entenda bem, tá? Essas três articulações, a sínfise púbica, manúbrio external e intervertebral. Não esquece dessas aqui não. Vamos entender melhor sobre elas? Vamos lá. Em relação a sínfises, certo? Vamos dar ênfase aqui para a sínfise púbica, certo? Então, une as faces sinfisiais das duas porções púbicas dos ossos do quadril. Então temos aqui o osso do quadril direito, né? Se for no caso na posição que vocês estão vendo, mas na posição anatômica, o osso do quadril direito e o osso do quadril esquerdo. Entre esses ossos vamos ter aqui, ó, a sínfise púbica, tá? Em uma situação de um parto natural, de um parto domiciliar, né, que é o parto humanizado, essa sínfise púbica, ela se dilata, tá? Então, ela tem uma mobilidade, então ela ocorre lá uma dilatação, algo que é comum na mulher. Já no homem, não é possível essa dilatação com tanta facilidade enquanto é realizada na mulher. Então aqui, essa sínfise púbica está bem na face da região pubis do osso do quadril, tá? Lembrando que temos dois ossos do quadril, tá? O direito e o esquerdo. Então aí, essa sínfise púbica é prevalente nessa região. Outra sínfise é a sínfise manúbrio external, tá certo? Une o manúbrio ao corpo do osso externo. Então aqui temos o manúbrio e aqui o externo, né? E lá na pontinha temos o processo xifoide. Mas enfim, aqui está presente a articulação manúbrio external. Então é comum, né? E é normal a pessoa nascer e morrer com essa articulação. Caso ela desapareça, né, durante aí o crescimento, então é uma variação anatômica, tá? Caso desapareça, é uma variação anatômica, porque não vai ocorrer nenhum prejuízo funcional, mas anatomicamente é uma variação, tá? E daí então ela passa a ser chamada de sincondrose, porque ela desapareceu, então vai ser uma sincondrose, mas ela presente é uma sínfise manúbrio external. A outra sínfise é a sínfise intervertebral. Muitos até chama de disco intervertebral. O disco é o nome mais popular. O nome correto é sínfise intervertebral. Une os corpos vertebrais entre si, tá? Então aí vamos ter as vértebras cervicais, as vértebras torácicas, as vértebras lombares, né? Então aí entre essas vértebras teremos aí essa sínfise intervertebral, tá certo? Agora vamos entrar para o grupo das articulações sinoviais, tá? Já falamos sobre o grande grupo das fibrosas, as cartilagíneas, né? Os seus subgrupos, e agora vamos entrar para o último grupo, grupão na verdade, que é as sinoviais. Então vamos lá. Em relação às sinoviais, acompanha comigo aí a leitura. Neste grupo articular, os ossos são unidos pelo princípio da contiguidade, né? E portanto dotadas de mobilidade. Então nessa articulação está prevalente aí a mobilidade, a movimentação, né? A flexão, a extensão. Então aí são as articulações sinoviais, tá? Vamos entender melhor um pouquinho sobre ela. Acompanha comigo aí a leitura. Permite o livre deslizamento entre os ossos que estão articulando-se. Isto porque entre eles não se interpõe nenhum tipo de tecido rígido, e sim um fluido denominado de líquido sinovial, tá? Então o líquido sinovial está presente nessa articulação, e entenda que o líquido sinovial não é um meio de união, tá? Não é um meio de união. Serão outras estruturas anatômicas meio de união, mas o líquido ele não é meio de união. Acompanha comigo. A ampla possibilidade de movimento verificada neste grupo faz com que apresente arranjo mais complexo
que os das demais articulações, como já tínhamos citado. Sua complexidade funcional exige um envolvimento de um número maior de componentes. Então, para essa articulação vai ter mais componentes que vamos conhecer agora. Vamos lá, acompanha comigo. Os principais componentes funcionais desta articulação sinovial. Então, primeiro, as fáscias ou faces ósseas articulares, tá? Então aí as faces ósseas articulares é um componente indispensável para a articulação sinovial. E essas faces ósseas articulares correspondem à parte dos ossos que participam de uma articulação sinovial. São as extremidades dos ossos, a região das epífises, tá? Em que essas regiões das epífises, elas estão lá com a hialina, né? Bem brilhosa, bem branca, né? Com sua coloração. Então aí são as faces ósseas articulares. Outro componente que é indispensável são os meios de união. Por exemplo, temos aqui, ó, responsáveis por manter a união entre os ossos, representam meios de união deste grupo: a cápsula articular e ligamento. Entenda bem. Veja bem, vou tentar ilustrar aqui para vocês. Imagine que aqui é um osso, tá? E aqui é outro osso. Então, esses ossos não vão se tocarem, né? Porque aqui vai causar um atrito, tá? Então, essa regiãozinha aqui vai ser a face óssea articular. E essa outra regiãozinha, a outra face óssea articular. Aí você para e pergunta, o que vai estar no meio entre essas faces? Uma cápsula. Uma cápsula, né? Como se fosse uma bolsa, né? E dentro dessa cápsula, né? Ou dessa bolsa, vai estar um líquido, tá? E esse líquido é chamado de líquido sinovial. Por exemplo, deixa eu pegar aqui meu copo, minha taça. Então, veja que essa taça aqui seja a cápsula. E essa água aqui dentro seja o líquido. Então, vai estar localizado aqui, ó, entre um osso e outro osso. E vai ter essa cápsula. E essa cápsula vai ter duas membranas. Temos a membrana externa e a membrana interna, tá certo? Aí compreenda aí. A membrana interna dessa cápsula, ela será responsável pela produção do líquido sinovial. Entendeu? A membrana interna dessa cápsula, ela é responsável pela produção do líquido sinovial, tá certo? Então aqui ela vai receber aí os nutrientes, vai receber sangue, né, para aí fabricar aí esse líquido. É simplesmente uma empresa que vai produzir esse líquido. Olha como é interessante. Então acompanha comigo aqui. Outro meio de união é os ligamentos. Isso quer dizer o quê? Que na parte externa dessa cápsula vão ter, né, ou estarão localizados os ligamentos, que é chamado de ligamentos, né, extracapsular. Por que extracapsular? Porque está fora da cápsula. E também vamos encontrar ligamentos que estão dentro da cápsula. Então, se estão dentro da cápsula, vamos chamar de ligamentos intracapsular. Entende isso? Intra e extra. Os ligamentos. E meios de deslizamento, tá? Que também são outros componentes importantíssimos. Acompanha comigo aqui a leitura. Permite um máximo de deslizamento entre os ossos articulares e reduzem o atrito, favorecendo o movimento e minimizando o desgaste das faces ósseas articulares. São representados pela cartilagem articular, certo? Que vai ser basicamente membrana sinovial e pelo líquido sinovial, os meios de deslizamento. E temos também, por fim, os meios de congruência, tá? Então, esses meios de congruência teremos as estruturas de fibrocartilagem, responsáveis por promover o perfeito ajuste entre as faces ósseas que não apresentam harmonia entre si. São meios de congruência o meniscus, o discus e os lábios articulares. Não estão presentes em todas as articulações sinoviais. Então, aí, esses meios de congruência, eles vão promover uma harmonia entre um osso e outro osso, certo? Então, vai estar presente mais aí, lá no joelho, né? O disco em si do joelho, a articulação do joelho, tá? Então, aqui é importante entender. Na verdade, o disco em si, né,
é mais prevalente também na articulação de ATM, tá certo? E lá no joelho, de preferência, os meniscos. Na verdade, são os meniscos, tá? Tanto o menisco medial como o menisco lateral é mais prevalente na parte do joelho. Então, em relação às fáscias ósseas articulares, acompanha comigo. São as superfícies dos ossos que entram em contato e deslizam entre si numa articulação sinovial. A figura A, tá? Então aqui no caso, temos aqui a face, ó, o osso do fêmur, da tíbia e da fíbula, né? E entre esses ossos, essa epífise, vamos encontrar aí a fáscia articular. Então aqui no caso é uma articulação normal, né? Está fisiologicamente saudável. E aqui temos as fáscias ósseas articulares são geralmente revestidas por cartilagem hialina, tá? Anota aí, denominada de cartilagem articular, a qual dá ao osso uma coloração branca de aspecto brilhante, né? Porque a hialina vai promover aí esse deslizamento, tá? E outra coisa, essa hialina, ela é presente em pessoas vivas, tá bom? Ou cadáver recém-preservados. Em cadáver que já foi feita a dissecação, né? E retirado os ossos, não vai estar presente a hialina, tá certo? Como aqui está ilustrando aqui nessa imagem, aqui temos um osso aqui já feita a dissecação e aqui não está presente a hialina. Já nesse outro osso, já dá para visualizar a hialina, como aqui está informando. A figura 1 mostra uma face articular sem cartilagem, porque já foi feita a dissecação e a separação aí, e aí vai estar presente o esqueleto desarticulado. E a figura 2 mostra uma face articular com cartilagem. Meios de união, como tínhamos citado anteriormente, vamos dar ênfase para a cápsula articular. Aqui temos o manguito fibroso, número 1, que é a articulação do osso do húmero, né, com o osso da escápula. Aqui temos, responsável por envolver os ossos em articulação e manter juntas suas extremidades. No caso, a cápsula articular, tá? Mas por fora aqui vamos encontrar os ligamentos, né, que estão no suporte aí a essa cápsula. Certo? Vamos mais adiante. Aqui cita, ao envolver os ossos, a cápsula determina o aparecimento de um espaço para armazenar o líquido sinovial. Esse espaço recebe o nome na verdade, cavidade articular. Então, dentro dessa cápsula, tá? Vamos ter esse espaço aqui escurinho, essa cor escura, que é exatamente a cavidade articular, onde será armazenado o líquido, tá certo? E internamente a cápsula é revestida por uma membrana, a membrana serosa, tá? A membrana sinovial. Então entenda que essa membrana serosa, que no caso é a membrana sinovial, ela é responsável pela produção do líquido sinovial, tá certo? Entenda aí e compreenda esse ponto. Ligamentos. Acompanha comigo aí. São feixes fibrosos responsáveis por auxiliar a cápsula articular como meio de união. Então, estão classificados em ligamentos extracapsulares, entendeu o exemplo que eu dei anteriormente, quando está fora da cápsula, ligamento intracapsulares, quando está dentro da cápsula, e ligamento à distância, quando está distante da cápsula, mas auxilia indiretamente a cápsula. Com ênfase aos ligamentos extracapsulares, aqui temos, são aqueles que se justapõem em alguns pontos externos da cápsula, visando reforçá-la. Né? Exemplo, ligamentos colaterais tibial, número 1, o ligamento fibular, número 2, e ligamento da patela, né? Que passa aqui em frente ao osso da patela. Então, eles são ligamentos extracapsular. Ligamentos intracapsular. Acompanha comigo. Estão situados dentro da cápsula, muito resistentes,
prende-se às extremidades ósseas articulares, como temos aqui o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior dentro aí da cápsula do joelho, tá? A mesma coisa aqui, dá para visualizar o ligamento intracapsular. Como, por exemplo, ligamentos cruzados, como citei, anterior, número 1, posterior, 2, do joelho, e o ligamento da cabeça do fêmur, lá na regiãozinha da fóvea do fêmur. Ligamentos à distância não apresenta qualquer relação com a cápsula, entretanto, sua inserção nos ossos em articulação ajuda a função da cápsula. Então ajuda indiretamente aí na movimentação. Como por exemplo, temos aqui a cápsula de ATM, que é a articulação temporomandibular, e temos aqui ó, o ligamento à distância, certo? Que é o ligamento estilomandibular, tá? Que de alguma forma aí não vai ter uma relação direta, tá? Mas aí vai ajudar na função da articulação de ATM. E meios de congruência, vamos para cá para entender aqui, meniscos, tá? São meios de congruência bem prevalentes lá no joelho. Temos aqui o menisco lateral, o menisco medial, e aqui cita estruturas fibrocartilagíneas em forma de meia-lua encontradas exclusivamente na articulação do joelho, além de harmonizar o contato entre os ossos, também apresentam função amortecedora em razão de sua resiliência. Então serve lá como também um amortecedor. É bem similar à articulação do dento alveolar, das gonfoses, tá? Essa parte dos meniscos. Acompanha comigo aqui a leitura. Essa figura podemos identificar os meniscos da articulação do joelho, o medial, número 1, apresentando uma típica forma de meia-lua, e o menisco lateral, número 2, com o formato que lembra a letra C, tá? Então vai tentar aí, vai auxiliar na marcha, na motricidade do joelho, tá? Esses meniscos, na rotação interna, né, da perna aí. E temos aqui também os lábios, que também são meios de congruência. Aqui temos, apresentam natureza fibrocartilagíneas e forma anular. Localizam-se nas articulações do ombro, ou seja, escápulo-humeral, nessa figura da letra X, e do quadril coxo-femoral, certo? Na letra Y. Contornando as superfícies articulares concavas envolvidas nessas junturas, e assim aumentam as superfícies de contato com o osso contíguo, tá certo? E mais abaixo temos, na figura podemos identificar os lábios articulares, tá? Aqui temos os lábios articulares dessa cavidade, da articulação do ombro, número 1, e da articulação do quadril, número 2. Meios de congruência também, lábios da articulação do ombro, como citamos, escápulo-humeral. Aqui temos a presença da hialina, né, da fáscia óssea em si. Os discos, como a própria denominação deixa claro, esta estrutura de fibrocartilagem apresenta a forma discoide, tá? Onde podemos encontrar esses discos em nosso corpo em meio aos ossos. Podemos encontrar nas seguintes localidades. Então, acompanha comigo aqui. São identificados nas seguintes articulações. Radiocarpal, a união do osso do rádio, né, com o osso do carpo, tá certo? Os metacarpais, né? Perdão, do carpo em si, tá? Metacarpais é lá em si na mão. Externoclavicular, número 2. A união do externo com a clavícula. E temporomandibular, ATM, né? A região aqui da união do osso temporal com o osso da mandíbula. Meio de deslizamento, acompanha comigo aqui, meio de deslizamento, cartilagem articular, número 1. Por exemplo, temos aqui o tecido cartilaginoso de natureza hialina, que reveste as faces ósseas articulares, tornando-as mais lisas e polidas. Confere a superfície óssea com cor branca de aspecto brilhante. Ok? Aqui temos, são importantes para permitir o máximo de deslizamento
com o mínimo de atrito e assim evitar o desgaste das faces ósseas articulares. Então, e a lina vai promover aí um bom deslizamento entre as articulações sinoviais. E por fim, é um tecido avascular, ou seja, não tem irrigação sanguínea, melhor, não tem nenhum vaso, nem artéria, nem veia, nem vaso linfático e muito menos não tem aí nervo, tá? É avascular. E por isso depende do líquido sinovial para nutrir-se. Também apresenta um baixo potencial de regeneração. E a membrana sinovial, membrana serosa, a qual está lá dentro da cápsula, abundantemente vascularizada, essa já é vascularizada, e inervada, que reveste internamente a cápsula articular, certo? Então, sua principal função consiste em produzir e secretar para a cavidade articular o líquido sinovial. Então, essa membrana, como citamos anteriormente, ela é responsável pela produção e secreção desse líquido, secretar o líquido. Na figura, observamos um corte frontal da articulação do ombro, onde além das superfícies articulares, notamos a cápsula, tá? Temos aí a cápsula, e revestindo internamente a membrana sinovial, a qual é responsável pela produção e a secreção desse líquido sinovial. E o líquido sinovial, vamos entender um pouquinho sobre ele. Em relação a esse líquido, é um líquido viscoso pela riqueza, né, em ácido hialurônico contido na cavidade articular das articulações sinoviais, banhando suas superfícies articulares, tá? É bem abundante aí esse líquido nessa cavidade articular. Mais adiante aqui cita, além de melhorar o deslizamento entre os ossos e diminuir o atrito, o líquido sinovial, olha só, ainda executa outras funções como nutrir a cartilagem articular. E por fim, a figura ao lado mostra um corte frontal da articulação do ombro, a qual apresenta uma área de cor preta correspondendo à cavidade articular com o líquido sinovial. Então aí é propriamente dito a cavidade da articulação onde vai estar localizado aí esse líquido. Numa imagem de raio-x, vão visualizar aqui, vocês conseguem visualizar esse espaço oco. Esse espaço oco, né, vazio, é simplesmente a cavidade com a presença do líquido sinovial. Pronto, aqui dá para visualizar melhor. Aqui é uma articulação saudável, tá? Aqui já temos uma proximidade do osso do húmero com o osso da escápula e certamente aí já tem uma situação patológica, como por exemplo a articulação do ombro saudável e a articulação do ombro com a artrose. Enfim, aqui finalizamos a nossa aula de hoje. Aqui foi apenas os principais tópicos sobre o universo do sistema articular, tá certo, gente? O sistema articular é muito amplo, é muita informação, são muitas estruturas, mas diante desse universo eu selecionei apenas uma pequena amostra para apresentar a vocês. Então, um forte abraço e até mais.